Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Uma despe, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão animados, né? Abra sua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo de número 5. E depois leremos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1 apenas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Um texto conhecido de toda a igreja. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, dizendo: dá a parte da herança que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e partiu para terras distantes, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após ter gastado tudo que possuía, abateu-se sobre ele naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar porcos. E ali chegou a ter vontade de encher o seu estômago com as alfarrobeiras dos animais, dos porcos. Versículo 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e tornarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar lá confessarei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Até aqui, assentai-vos você que pode. Queridos, permita rapidamente expressar a minha gratidão de estar aqui na UMADESP 2026. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então eu exalto ao nosso Deus em primeiro lugar. Não posso deixar de honrar a autoridade espiritual constituída por Deus para este tempo e para essa casa, a pessoa do pastor João Luz. Deus abençoe o senhor. É uma alegria, um prazer, uma honra poder estar ao seu lado. Vi que o senhor está bem de saúde ali, pulou melhor do que eu. Na pessoa do pastor João Luz, todos os obreiros, líderes, pastores aqui, nosso abraço, uma responsabilidade ministrar diante de uma retaguarda dessa, de homens de Deus experientes. Ao amigo que o Senhor nos deu aí na caminhada, pastor Gabriel Bezerra, que Deus abençoe ele, os filhos, a esposa, a Natália, né? A Natália, Deus abençoe ricamente, obrigado pelo carinho. Gabriel esteve na nossa cidade lá, e foi bênção de Deus, e Deus colocou no coração dele para a gente estar aqui. É só Deus que faz isso, irmão. Eu conheço o homem já faz muito tempo, vejo ele pregar, mas Gabriel nunca me viu pregar, mas o Espírito Santo testificou, então por isso a gente está aqui. Amém? Moro ali em Chapecó, congrego na Assembleia de Deus, sou casado com Ivânia, pai do Benício, estamos ali servindo a obra do Senhor, e hoje eles estão lá intercedendo por mim, então fica o meu abraço registrado a eles aqui também. Queridos, vamos construir uma ideia nesse tempo que a gente tem aqui.
porque eu tenho certeza que essa palavra tem endereço essa noite neste lugar. Amém? Quem está comigo ainda? Eu quero pensar nesse texto por um outro ponto de vista. Ao ler esse texto, o Senhor colocou 3 grupos. Quantos grupos? 3 grupos a ser ministrado aqui nesta casa. O primeiro grupo que eu vejo aqui é um filho que ele quer sair para fora da casa. É o filho que está na casa, mas que quer sair para fora da casa. O segundo grupo que eu ministrarei essa noite é o filho que saiu da casa, mas que sabe o caminho para retornar para casa. E o terceiro grupo que eu ministrarei aqui é o filho que está na casa, mas está vivendo na condição de escravo dentro da casa. Vejamos, nós temos uma temática e é a minha identidade está na cruz. E logicamente nós retratamos que a nossa identidade é definida pelo Senhor Jesus. Cristo nos define, a ponto que Paulo escreve aos Gálatas: vós não estáis mais sobre o jugo da escravidão, mas Cristo vos libertou. Paulo está dizendo ao povo da Galácia: vocês não são mais escravos, vocês são filhos de Deus. Ele replica aos romanos, dizendo: vocês não estão mais debaixo da escravidão, mas agora são filhos de Deus e cordeiro com Cristo. Ele fala também aos coríntios: vocês agora são filhos de adoção. Perceba que Paulo tem essa preocupação e o entendimento de fazer que a mentalidade do povo seja essa. Agora, depois da cruz, do sacrifício de Cristo, nós somos filhos. Porém, o povo tendo a pregação do Evangelho, entendendo que agora foi definido pela cruz como filho, continua se comportando como escravo. Por que a leitura da parábola do filho pródigo? Porque aqui retrata 2 filhos que são filhos de fato, mas que no decorrer da sua vida se comportaram como escravo. Não me define eu ser chamado de filho apenas, estar sentado num banco como esse, se a minha mentalidade não mudar a minha forma de agir, de se comportar diante do Pai. Vamos para o texto. O filho quer sair de casa, mas ninguém sai de casa de uma hora para outra. Há um encantamento aqui, há algo que lá fora enche os seus olhos, há um desejo. Não foi algo repentino, foi premeditado. O encanto do mundo o atrai, e quando o encanto do mundo o atrai, ele quer sair da casa do Pai. Perceba que ele diz: me dá os bens, a parte que me é direita. O Pai reparte e ele vai sair para a terra distante. Só que se você ler junto comigo nos versículos aqui, você vai perceber que chegando na terra distante, ali ele sente fome, não tem o que comer, passa dificuldade a ponto de cuidar porcos e desejar comer com eles. Perceba que isso aqui é interessante. Ele quer sair da casa do Pai, aonde ele tem tudo, para ir para um mundo onde ele não tem nada. A partir do momento que ele deixa a casa do Pai, a sua vida se torna só declínio, porque na casa do Pai ele é filho, tem direito à herança, ele também é proprietário ali. Então na casa do Pai, o Pai tendo muitos servos, ele é patrão, mas agora longe da presença do Pai, ele vira empregado. Na casa do Pai, a identidade dele é de filho, mas agora no mundo se torna escravo. Na casa do Pai, ele tem pão na mesa e a presença do Pai na comunhão. Agora distante, ele não tem pão na mesa e a sua companhia é os porcos. Mudou ou não mudou a vida? Mudou, mas para pior. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está dentro da casa do Pai, mas o mundo quer nos encantar. E no mundo que estamos vivendo, de interesse, de relações por interesse, nós somos tentados e atraídos a sair da casa do Pai para ir viver um momento de prazer lá fora. Mas à luz das Escrituras eu te mostro que ficar na casa do Pai ainda é a melhor opção.
porque contrário, a sua vida só vai decair. E Ele está me mostrando isso. Só que interessante é que Ele tem a presença do Pai, mas Ele quer os bens. Relação de interesse, eu estou perto, mas eu te valorizo por aquilo que você pode me dar, e não por aquilo que você é. Porque a mentalidade deveria ser: a presença do Pai é maior do que qualquer bem que Ele possa me dar. E aqui eu entendo algo interessante. Estamos vivendo numa era contemporânea que o Evangelho está se invertendo. As pessoas estão valorizando mais os bens do que pessoas, mais objetos do que pessoas. E este caso aqui é verídico. Ele pega os bens e ele não quer saber da presença do Pai. Ele se afasta. Eu quero abrir um parênteses aqui, vamos caminhar pela Bíblia e eu fecho parênteses. Ao longo dos textos bíblicos lidos, várias pessoas estiveram, de fato, junto ao Pai, mas não valorizaram a presença. Você quer ver? João capítulo 12, Maria, a irmã de Lázaro, diz o texto que ela, na presença de Jesus, isso é João 12, versículo 3, ela quebra um frasco de nardo, um vinho caro, ou de muito valor, segundo a sua tradução bíblica. Na presença do Senhor, o perfume exala, ela adora. Só que nesse mesmo ambiente, tem alguém chamado Judas Iscariotes. Quando o perfume é quebrado, ele critica dizendo: se tivesse vendido e dado aos pobres, teria sido mais aproveitado. Mas perceba que a intenção dele era de roubar. Enquanto Judas está com interesse no dinheiro, Maria ainda valoriza a presença. Tem algo parecido com os dias atuais. Tem gente que está na casa do Pai, mas está valorizando mais a Mamon, o Deus do dinheiro, do que o Deus da salvação. É pastor se corrompendo, são líderes se corrompendo, cantores e pregadores se corrompendo por causa do dinheiro. Mas aqui na Umadesp, alguém ainda valoriza a presença. Com dinheiro ou sem dinheiro, a presença ainda é maior. Com conta bancária cheia ou vazia, a presença ainda é melhor. Ela valoriza a presença. Este homem valoriza o dinheiro. Mas tem mais. Lucas capítulo 7, versículo 38 a seguir. Não tem nem nome a mulher, só tem um rótulo que o mundo lhe dá: a mulher pecadora. Esta mulher agora acompanha o ministério de Jesus. Há quem diga que esta foi alcançada por ele, liberta de uma vida de escravidão de demônios. Agora ela tem uma vida devota, de adoração. Ela entra na casa de Simão. A epígrafe do texto diz: Simão, o fariseu. Quando ela entra na casa, ela fica de lado, de canto, observando. Só que Jesus é um mestre, deveria receber a honraria de mestre. Pelo menos deveriam ungir a sua cabeça, cumprimentá-lo com um beijo chamado óculo santo, ou lavar os seus pés sobre uma bacia de água. Honraria mínima para um devido mestre. Só que o mestre entra na casa, nem Simão, nenhum dos demais que está à mesa não dar a honraria que é devida. Esta mulher anônima, sem nome, ela não entra. Enquanto a presença para uns é comum, para ela não é. Ela sabe valorizar a presença. Começa a chorar e a derramar lágrimas. Começa a molhar ao mestre e lavar os seus pés e enxugar com os cabelos. Ela não aguenta. Ela quebra um frasco de alabastro, um perfume precioso, exala pela casa. Enquanto isso, Simão o fariseu não verbaliza, mas pensa. No pensamento ele diz o seguinte: ora, se ele fosse o mestre, a quem dizem, ele saberia que tipo de mulher está te tocando. Só que ele nem terminou de concluir o pensamento. Jesus olha para ele e diz: Simão, eu tenho algo para te dizer. E ali Jesus conta uma parábola para ele dentro do próprio texto, mostrando o que é perdão. E no final ele diz para a mulher: vá em paz, a tua fé te salvou. É tremendo. Sabe por que é tremendo? Porque Simão, o fariseu, está preocupado com o nome. Ele está preocupado
com a religiosidade, ele está preocupado com o status que os fariseus têm diante da sociedade. Agora, essa mulher, nem nome ela tem. Não estou nem aí se vão falar de mim, mas que eu vou adorar ele, eu vou adorar. Os dias atuais está parecido. Tem gente preocupada com o nome, tem gente preocupada com o status, tem gente preocupada dizendo o que vão dizer de mim se eu pular na Umadesp, se eu correr na Umadesp. Tem gente preocupada com a performance. Mas agora tem anônimo que ainda sabe valorizar a presença. Ah, que saudade quando os nossos congressos a gente vinha para adorar de fato quem é digno de honra e de glória. Porque hoje, nos dias atuais, parece que o congresso só é valorizado por quem prega, por quem canta, por quem está no cartaz. Mas na Umadesp o valor não se inverteu. Aqui é anônimo que adora, é um conjunto de pecador que reconhece a presença. Lá vai, joga essa mão para cima, sustenta ela, porque eu vim dizer aqui em Brasília que o grande aqui ainda continua sendo ele, adorado é ele, poderoso é ele, exaltado é ele. Quem não reconhece a presença, me desculpe, pode ficar de braço cruzado, reaja do jeito que você quiser, mas para quem veio adorar e sabe que a presença está aqui, ei, abra a tua boca, libera 30 segundos de glória. Calamanda, labasturi, pianda raça e calabadaga séria. É anônimo, mas está adorando. Não tem nome, mas está adorando. Não é reconhecido na terra, mas é reconhecido no céu. Olha aí, olha a graça, olha a glória, olha a presença. Levanta, labasturi, bidicanta, alabadagas. Fala para quem está do teu lado, vai valorizar a presença ou vai deixar o culto acabar? Não, fala com autoridade, irmão. Vai valorizar a presença ou vai deixar o culto acabar? Está preocupado com o nome, mas ela só quer adorar. Valoriza o rótulo, mas ela valoriza quem é Cristo. Vamos para a Bíblia, Lucas capítulo 23, versículos 40 a seguir. Jesus está na cruz do meio, um malfeitor à direita e outro à esquerda. Um dos malfeitores olha e começa a zombar dizendo: tu não és o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Desce dessa cruz, tu não é o Filho de Deus. O outro malfeitor da cruz do lado diz o seguinte: homem, nem na hora da morte você não teme a Deus? Este homem nada fez para estar aqui, mas a gente está aqui porque merece. Aí o outro fica zumbando, mas um dos malfeitores aproveita a oportunidade, já que está na presença, e diz o seguinte: ei, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. O céu não é para quem zomba, o céu é para quem adora. Enquanto um aproveita para zombar, o outro aproveita para adorar. Eu não sei se você está entendendo. O espaço geográfico era o mesmo, aonde estava Maria e aonde estava Judas, mas só Maria adorou. O espaço geográfico era o mesmo, aonde estava a mulher pecadora e aonde estava Simão o fariseu, mas só a mulher adorou. O espaço geográfico era o mesmo, aonde estava o ladrão da cruz do lado direito e do
do lado esquerdo, mas só um adorou. Nesta noite, o espaço geográfico é o mesmo, só tem um, porém, enquanto uns ainda não reconheceram a presença, já tem crente com a mão levantada, já tem crente falando língua estranha, já tem crente adorando. Essa noite eu vim te dizer: ei, não repita aquilo que o filho pródigo fez, porque ele se moveu, adorou ao Pai, não por aquilo que o Pai poderia dar. Ele só chama a palavra Pai para pedir algo, para sair da casa. Só que essa noite eu vim te dizer: aquilo que o Pai pode te dar ainda não é maior do que a presença. Aquilo que o Pai tem para você é maior e verdadeiro. Essa noite você escolhe: ou entra para o grupo que adora e valoriza a presença, ou vai continuar a olhar para o mundo lá fora. O mundo infelizmente tem prazer, mas Deus tem promessa. O mundo tem prazer e proposta, mas Deus tem promessa. Era para você estar dando glória. O mundo te oferece algo ilusório e passageiro, mas aquilo que Deus entrega é eterno, é eterno. Quem está comigo ainda, abra a tua boca para adorar. As maiores experiências da nossa vida vão ser na presença do Pai. Ei, uma despe, as maiores experiências da sua vida não vai ser num bloco de carnaval. As maiores experiências da sua vida não vai ser num baile funk. As maiores experiências da sua vida não vai ser lá fora no mundo. As maiores experiências da sua vida será na presença de Jesus. Eu vou falar, você já está no lugar certo, no endereço certo e com a pessoa certa. É só abrir a boca para começar a viver, porque num culto como esse, diferente lá de fora do sambódromo, aqui se abrir a boca, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aqui se adorar é liberto. Aqui se reconhecer que Ele é grande, Jesus cura, Jesus transforma. Se eu fosse você, eu começava a viver aquilo que eu nunca tinha vivido neste congresso de carnaval, porque Deus marcou esse ano, marcou esse tempo, marcou essa data para avivar a sua alma. Não saia da casa do Pai. Fecha parênteses e vamos voltar para o texto. Valorize a presença. Diga para alguém aí: valorize. Mais animado, irmão, valorize a presença do Pai. Se você entender essa mentalidade, os nossos cultos vão mudar. Entenda isso. Volta para o texto. Ele sai. Só que quando ele cai em si, aqui eu prego para o segundo grupo. O segundo grupo é o grupo que saiu, o grupo que afastou, o grupo que caiu na ilusão do mundo. Só que quando ele cai em si, quando ele volta para si, quando ele entra no eixo, agora a sua vida está em declínio. O interessante é que ele lembra da casa do Pai. Interessante que ele lembra dos empregados. E ele lembra da comida. Isso aqui é profundo, irmão. Vamos parar para pensar. Ele está longe. Só que no ápice da dor, da crise, do vazio, ele ainda tem lembrança da casa do Pai. E ele começa, ele lembra do Pai, ele lembra da casa e ele lembra da comida. Quando ele começa a pensar, creio eu, que ele começa a imaginar como eram os dias quando ele estava ainda dentro da casa do Pai.
Se ele lembra, ele traz a memória. Você só pode trazer à memória algo que você viveu, sim ou não? E quando você traz à memória algo que você viveu e que foi bom, isso te traz saudade. Agora está um pródigo distante, vivendo como escravo, só que ele lembra da casa do pai. Isso aqui é forte. Você pode estar aonde você estiver, afastado do jeito que for, mas você ainda lembra da casa do pai. Ah, que saudade do tempo que você cantava no coral. Você lembra, isso te dá saudade. Ah, que saudade quando você liderava. Ah, que saudade quando você fazia. O Pai vai trazer à memória momentos que você viveu aqui na presença. Sabe por quê? Porque 1000 lugares lá fora não se compara à presença e à casa do Pai. Ele traz a memória. Ele tem saudade. Mas sabe o que é interessante? Que quando ele cai em si, e o versículo 18 diz: e ele se levantou e disse: eu vou ir para o meu pai. Aqui eu paro para pensar algo que eu acho muito interessante. Quando ele diz o seguinte: eu vou para o meu pai, sabe o que ele está me dizendo? Eu não esqueci o endereço da casa. Eu vou melhorar. Eu estou afastado, mas eu ainda sei onde encontrar ele. Eu saí, mas eu sei o lugar que ele está. Ele toma a decisão. Eu vou ir para a casa do meu pai. Essa noite a porta está aberta para você voltar, porque o endereço você conhece. Eu vou abrir um parênteses e vamos para a Bíblia. A gente fecha parênteses. Quem lembra de 2 Samuel, capítulo 12, profeta Natan encontra com Davi, depois de um pecado terrível, pecado com Betseba, pecado de homicídio. Agora o profeta vem, conta uma parábola. Davi, ele cai em si. E quando ele cai em si, sabe qual é a decisão que ele toma? Voltar a buscar o lugar da presença, porque a sua mente já estava cauterizada. 2 Samuel 12:20 diz o seguinte: que Davi tirou o rosto da terra, se levantou, tomou banho, comeu, trocou as vestes e entrou no templo e adorou. E quando ele entra no templo para adorar, surge uma das orações mais bonitas da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 51, aonde ele sabia que a lei mandava matar, onde ele sabia que o pecado de adultério e o pecado de homicídio era morte, mas mesmo assim ele sabia que se ele encontrasse o Senhor no secreto, ele encontraria graça nos braços de Deus. Foi para o templo porque ele sabia onde encontrar a presença. O pródigo voltou para a casa do pai porque ele sabia onde encontrar a presença. Cantares de Salomão, capítulo de número 5, algo que me inquieta aqui. O amado está batendo na porta. A mulher diz: o meu coração velava, mas o meu corpo não levantava da cama, não reagia. Eu queria ir. E ele batendo na porta e chamando. E ela começa a dar desculpa: como é que eu vou me levantar? Eu tenho que calçar de novo os calçados, colocarei o pé no chão, eu já estou deitada. Ela começa a dar uma série de desculpas. Mas Cantares capítulo 5, versículo 6, ela abre a porta. Quando ela abre a porta, o amado não está. Ele foi embora. Ela sai desesperada procurando ele. Quando ela sai, ela não encontra. Os soldados da cidade pegam, batem nela. Ela volta desesperada: alguém viu o meu amado? Só que o que me intriga aqui no texto é que no capítulo 6 de Cantares, ela volta a recitar sobre o amado. E alguém diz: mas aonde está o seu amado para que encontremos? E ela diz: o meu amado está no jardim. Espera aí, ela não abriu a porta no começo, ele foi embora, mas mesmo assim ela sabe aonde encontrar ele. O pródigo ainda sabe o endereço da casa do pai. Davi ainda sabia o endereço do templo onde clamar o Senhor. E esta mulher sulamita ainda sabia onde encontrar o amado no jardim. Ei, a porta da graça ainda está aberta. O endereço para encontrar o Pai você sabe. O convite está sendo feito. Aqui
aquele negócio que diz o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, cuidado, é parcial. Por quê? Porque o Senhor está te esperando, mas cabe a você, como o pródigo, tomar a decisão de se levantar e ir. Sabe por quê? Porque quando ele se levantou e foi, ainda teve a oportunidade de encontrar o Pai. Quando Davi entrou no templo, ainda conseguiu entrar à presença. Quando a sulamita desceu para o jardim, ainda encontrou o amado. Só que vai ter uma hora que ele não vai estar mais na casa, não vai estar mais no templo e não vai estar mais no jardim. Busca ele enquanto ainda a porta está aberta. Encontra ele ainda enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo que entrarão por essa igreja, mas aí vai se cumprir aquilo que foi cantado. O pastor sumiu, as irmãs também. E cadê o Madesp? Está cantando em Jerusalém. Você que está afastado, volta hoje para Jesus, volta hoje para os braços do Pai. A porta ainda está aberta. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sei quando eu prego, eu sei quando eu profetizo, mas também sei quando Ele está trabalhando no meio da igreja. Feche os seus olhos por alguns segundos. Ele está quebrando cadeias, está quebrando correntes, está desfazendo laço de morte, porque hoje é noite de encontro, é noite de encontro, é noite de encontro. Pregador, mas eu não saí da igreja, mas mesmo assim estando na igreja eu não encontro o Pai. Fica tranquilo, você sabe o endereço. Eu vou melhorar, você ainda sabe onde é o altar da oração. Eu vou melhorar, você ainda sabe como é pegar uma Bíblia e abrir para ler. Eu vou melhorar, você ainda sabe o que é rasgar a alma num culto como esse. Não, você não desaprendeu. Volta hoje para a presença do Pai. Por quê? Porque a porta da graça está aberta, mas ela vai fechar. Só que aí você diz: não, mas está bom do jeito que está. Sabe por que tem jovens que não querem voltar para o Pai? Porque o carnaval para ele está bom, então vai estragar o carnaval. Sabe por que tem gente que não quer voltar para o Pai? Porque está no adultério e não quer estragar o clima do adultério. Sabe por que tem gente que não quer voltar para o Pai? Porque não quer abandonar a vida promíscua de prazeres. Tudo bem, Ele está te convidando, mas Ele não te força. Se você não quer encontrar com Ele hoje, Ele vai encontrar com você outro dia. Mas só que aí são situações diferentes. Qual vai ser a situação? Lá vai Apocalipse capítulo 20 e o versículo 12. E o que é? Eu vi um grande trono branco, cujo céu, os mares fugiram da presença dele. E eu vi se achegar diante dele grandes, pequenos, tribos, línguas e nações, todos, e foram-se abertos-se os livros, e dentre os livros estava o livro da vida, segundo as obras praticadas neste mundo, e ali foram julgados um a um para condenação eterna. Se você não quer encontrar com Ele hoje no tempo da graça, vai ter que encontrar com Ele no juízo final. Lá vai. Hoje Ele é o advogado para perdão, mas o mesmo advogado para perdão amanhã será o juiz para condenação. Hoje Ele te abraça e te perdoa, mas amanhã Ele te condena. Volta enquanto a porta está aberta. Pregador, dura essa palavra. Não, dura o coração do homem que não aceita a palavra. Mas lá vai, eu vou concluir. A porta da graça está aberta. Volta enquanto dá tempo. A gente ainda sabe aonde encontrar Ele. Essa noite eu tenho uma palavra para liberar. Eu sei que o diabo está jogando seta de acusação. Eu sei que ele está tentando te neutralizar, acusando você
pelo seu pecado, mas eu vim te dizer que o advogado fiel está aqui para julgar a tua causa, e hoje ele não te condena, mas ele te perdoa. Se ele te perdoa, quem é o homem para apontar o dedo? Quem é o diabo para apontar o dedo? Essa noite os acusadores que guardem o dedo no bolso, porque o Espírito de Deus está aqui convencendo o homem do pecado e dizendo que a porta da graça está aberta, e você não vai sair daqui em cima do muro, você vai sair daqui com a certeza e a convicção da tua salvação. Eu estou sentindo ele aqui. Oh, glória, oh, glória. Volta para o texto e eu preciso concluir. O filho pródigo volta. Para você que se afastou, volta. Você ainda sabe o endereço. Quando ele está chegando próximo à casa, o pai avista ele de longe. O pai sai correndo ao seu encontro. Saiu, gastou, perdeu tudo que tinha, está voltando maltrapilho. Só que está voltando. E quando ele está voltando, o pai corre. Deixa eu falar um pouco da cultura judaica aqui. Porque na cultura do judeu, um filho que pedisse a herança, com o pai ainda vivo, estava dizendo: meu pai morreu para mim. E pela cultura, vizinho, amigos, familiares poderiam matar este moço apedrejado caso ele voltasse. E quando ele está voltando, é isso que o pai faz. O pai corre na frente, porque o pai sabe da cultura. Os vizinhos, os próximos, talvez já estavam com pedras na mão, porque é isso que a lei faz, a lei mata, mas a graça faz viver. Enquanto ele está vindo, o pai corre depressa. Eu imagino alguém dizendo: o pai correu e abraçou. Não podemos fazer nada, porque este abraço aqui quer dizer muita coisa. O pai abraçou e o beijou. A palavra beijou aqui no original significa ketfilense, que quer dizer beijou várias vezes. O que o pai está mostrando não é um simples amor, não é um amor fingido, é um amor que perdoa. Imagina quem está de fora olhando dizendo: mas ele pediu herança com o Senhor vivo. Mas por outro lado eu vejo o pai dizendo: mas ainda é meu filho. Mas ele pecou, mas ainda é meu filho. Está na Umadesp, mas o ano passado estava pulando o carnaval. Mas é meu filho. Saiu da presença, agora quer voltar, mas é meu filho. O pai sai correndo ao encontro. E quando o pai sai correndo ao encontro do filho, na cultura judaica, correr é coisa de menino. Para a comunidade é um escândalo. Um homem maduro correndo na rua. Ei, eu imagino a vizinhança dizendo: você viu o escândalo que o pai fez na rua por causa do filho? Mas o pai se colocou no meio do escândalo para que o filho não fosse morto pela lei. Lá vai aquilo que o pai do pródigo fez na rua, Jesus Cristo fez na cruz. O escândalo da rua foi o escândalo da cruz, porque morrer crucificado no Império Romano era sinônimo de vergonha, de escândalo, de desprezo. Mas o pai disse: pelo amor que eu tenho, a lei não vai matar, a graça vai fazer viver. O pai do pródigo abriu os braços e abraçou Cristo na cruz, abriu os braços e gritou: está consumado. O abraço do pai do pródigo está dizendo: eu perdoei.
O Cristo com os braços abertos na cruz está dizendo: o preço eu paguei. Eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, mas eu tenho algo para te dizer. O Pai te ama, o Pai te ama, o Pai te ama, o Pai te ama. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Abre a boca. 30 segundos de glória misturado com língua estranha. Pega essa, Satanás. Aqui você não mata ninguém, porque a graça alcançou, a graça alcançou, a graça alcançou. É Ele, é Ele, é Ele que está passeando aí no meio, é Ele que está passeando aqui no nosso meio, é Ele. O escândalo da rua trouxe o filho de volta para perto. O escândalo da cruz trouxe a gente para perto. O escândalo da rua do pai abraçando o pródigo devolveu a identidade, dizendo: aqui você é filho. O escândalo de Cristo na cruz essa noite está devolvendo a nossa identidade, dizendo: aqui você é filho. Só quem é filho e é grato pelo que Ele fez na cruz, adore o nome dele. Glória, oh glória. Eu vou concluir. Eu ainda estou no segundo grupo, o grupo que saiu, mas que sabe o endereço e que sabe que o Pai está de braços abertos para te perdoar. No meio do caminho Ele faz um discurso. Qual era o discurso do pródigo? Irei para o meu pai e direi: peguei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que a quarta frase da oração é: me faz como um dos teus trabalhadores. Só que quando ele chega, o pai abraça, quebra-se totalmente a oração decorada. Ele diz: pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas quando ele vai gritar dizendo: me faz igual um dos seus trabalhadores, ele é calado pelo abraço do pai. A palavra aqui na minha Bíblia está trabalhadores, algumas está jornaleiros, e eu preciso especificar. Nessa época aqui que Jesus está citando isso, o mercado da escravidão era muito grande, então existiam classes de escravidão. Existia o escravo servo que estava mais perto do seu senhor. Existia o escravo que morava ali, mas não tinha tanto contato com o seu senhor. E tinha o jornaleiro, o escravo diarista, que era pago pelo um dia de trabalho. Era aquele que andava descalço, era aquele que não tinha direito a nada, era aquele que poderia ser dispensado a qualquer momento. Quando o pródigo está voltando, a mentalidade dele é essa: se ele me receber, que ele me receba nem que seja como um escravo do nível mais inferior que tiver na casa. Essa é a mentalidade. Só que quando o pai abraça, o pai quebra o discurso decorado. O pai dá um grito para o servo dizendo: tragam sandálias. Sabe o que o pai está falando aqui? Aqui você não vai ser escravo do nível mais baixo. Quem faz com você isso é o mundo. Agora o pai não, o pai te trata como filho. Tragam sandálias. Traz as vestes novas. Veste na Bíblia fala de santidade.
Dentre outras coisas, eu quero ficar com esse ponto de vista. Uma vez que as vestes manchadas tira a nossa imagem, tira a identidade. Quando o pai está dizendo, traz as vestes para ele, o pai está dizendo, eu estou apagando o passado dele e estou devolvendo honra. Porque o mundo escravizou, mas aqui dentro o pai honra. E traga o anel para ele. O anel representa que ele faz parte da família. É um selo. Geralmente tinha grifado ou marcado aqui uma letra ou um símbolo da família, que aonde ele pisava, o anel identificava, fulano é de família tal, eu sei quem ele é. Quando você volta para Cristo, você não é escravo do nível inferior. O Pai calça os teus pés com a sandália, te dá vestimenta, apagando o teu passado de vergonha e te colocando honra. E o Pai coloca um anel no seu dedo de autoridade, mas também que representa vínculo com a família. A partir de hoje, você que está tomando a decisão de fato viver para o Pai, quando sair por porta fora, alguém não vai te reconhecer, mas era ele. Será que é ele? Não pode ser, porque está bem vestido, calçou sandália nos pés, e tem mais, ele carrega um selo. Qual é o selo? É o selo do Espírito Santo, que aonde ele entra, o identifica como sendo de uma família. Qual é a família? A família de Cristo Jesus. Ei, você tem uma família. Glória a Deus, o ambiente está favorável aqui, irmão. Eu vou fechar minha Bíblia para você pensar que eu vou parar de pregar. 10 minutos e eu concluo. Eu ainda estou no segundo grupo, o grupo que saiu, mas que lembra do endereço e sabe onde encontrar o Pai. Eu vou para o terceiro grupo. Qual é o terceiro? O filho mais velho, o filho que ficou, o bom moço, aquele que alguém dizia, esse aí sim, fez aquilo que é certo. Só que o texto é revelador e aponta alguém aqui decepcionado. Quando o irmão volta, o filho está no campo trabalhando, ele vê um movimento e diz, o que é que está acontecendo? Logo corre o empregado e diz, olha, seu pai vai dar uma festa, mandou matar um novilho cevado. O seu irmão que estava perdido, ele voltou. O filho fica indignado, se revolta. O pai sai da casa para encontrar com o filho, e ele tem aqui um diálogo por demais de revelador. Olha o que ele diz: há tantos anos tenho trabalhado, pode olhar na sua Bíblia, eu tenho trabalhado como me ajuda, igreja, como um escravo. Peraí, mas ele não é filho, mas aqui está se comportando como escravo. Isso aqui tipifica aquele grupo de pessoas religiosas, está envolvida com a religião, mas não com Cristo. Congrega, lidera, trabalha, carrega banco, faz um monte de coisa, mas não sabe que é filho e se comporta como escravo. Vestir uma camiseta, vestir um terno e uma gravata não define se o meu comportamento é de filho ou é de escravo. O que define é a forma com que eu desfruto dentro da casa do Pai, daquilo que Ele já proporcionou. Você quer ver uma coisa? Mentalidade de escravo, se não der oportunidade no congresso, vai embora chateado. Mentalidade de escravo, se o pastor não citar meu nome, irmão, se incomoda. Mentalidade de escravo, mas fui eu que trabalhei lá atrás e não tive reconhecimento. Mentalidade de escravo, eu tenho orado, mas Deus não abre as portas para mim. Essa é a mentalidade de escravo. Mas olha o que o Pai diz: o tempo todo você esteve aqui comigo, e tudo isso aqui é seu. Irmão, esse filho aqui não é inteligente, porque na hora que o pai reparte a herança, ele deveria saber. O pai repartiu a herança, então agora, pelo testamento, vou repetir, pelo testamento, pela terceira vez, pelo testamento, tudo que ficou aqui é meu. Então eu posso matar novilho, eu posso matar cabrito, eu posso dar festa. Só que ele não reconhece o pai, ele tem a mentalidade de escravo e se esqueceu que tem um testamento dando direito para ele. Aí vive frustrado, cabisbaixo, abatido e não quer entrar na festa.
Sabe por que tem tanta gente frustrada no nosso meio? Porque a mentalidade ainda é de escravo. Lembra o que eu li em Gálatas 5, versículo 1? Cristo já libertou da escravidão. Não se coloque de volta sobre o jugo da escravidão. Espera aí, mas aonde você quer chegar? Porque tem gente frustrada, porque não sabe desfrutar da presença do Pai. Porque aquilo que Cristo fez na cruz foi algo maior do que você pode imaginar. Ele nos tirou da escravidão, nos adotou como filho e nos fez herdeiro com Cristo. Se nós somos herdeiro com Cristo, somos participante da herança. Então agora, você não é mais escravo, você é filho e tem direito à herança. Mas sabe por que é que vive frustrado como escravo? Porque não sabe reconhecer o pai e nem lê o testamento. Que testamento? Está aí na sua mão, em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Está frustrado por quê? Se esse testamento tem mais de 8.500 promessas liberadas ao seu povo, sendo que 80% delas está condicionada à bênção liberada para nós, é só abrir o testamento e desfrutar. É só abrir o testamento e tomar posse. Está triste porque se você é filho, está triste porque se ele já revelou a herança, está triste porque se ele já pagou o preço. Isso, com a tua mão levantada aí, eu estou terminando a minha pregação. Não é que Deus está em silêncio com você, é você que não abre a Bíblia para ouvir Deus. Essa noite Ele está liberando e dizendo: ei, você não é apenas herdeiro, é co-herdeiro, e tudo isso aqui é seu. Quem toma posse para desfrutar, quem toma posse para desfrutar, abre a boca, dê o maior grito de glória. Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Vai continuar se comportando como escravo, ou vai assumir a identidade de filho? Eu termino. Ele não quer entrar na festa, se perdeu no caminho. 2 filhos, diga comigo, 2 filhos. Os 2 perderam a identidade. Um perdeu a identidade fora de casa, o outro perdeu a identidade dentro de casa. Os 2 eram filhos, mas um se tornou escravo no mundo dos vícios, o outro se tornou escravo do serviço. Os 2 têm perca de identidade. Sabe quem que não perde a identidade na história? Sabe quem? O pai. Sabe por quê? No versículo 20, quando o pródigo está voltando, diz o texto: e o pai saiu e correu ao seu encontro. Quando a festa está acontecendo, no versículo 28, o filho mais velho não quer entrar, mas o texto diz: o pai saiu e foi ao seu encontro. Se tem alguém que não tem crise de identidade, é o pai. E este pai saiu para abraçar o filho mais novo, mas saiu para insistir com o filho mais velho. Sabe por quê? Porque a casa não é completa só com um filho. Sabe por quê? O pai sabe o momento da mesa, o momento da comunhão, o momento do partir do pão, que é incompleta se está faltando um filho. Sabe por que tem congresso da Umadesp em pleno carnaval? Porque o pai sabe que está faltando filho na mesa. O pai sabe que você já teve na mesa da comunhão. A identidade do pai não muda. O pai insistiu com o mais novo, insistiu com o mais velho. Sabe por quê? Ele não quer que ninguém fique de fora da festa. Ele não quer que ninguém fique de fora da festa. Mas é você que vai terminar o capítulo. Ou você entra, ou vai viver frustrado. Ou você vem para a mesa, ou vai viver reclamando. Fique em pé glorificando o nome de Jesus. Fique em pé glorificando o nome de Jesus. Há uma glória aqui no meio dessa igreja. Há uma graça aqui no meio dessa igreja. O pai não tem crise de identidade.
Vivemos na era contemporânea que as crises de identidade está no meio da sociedade. Uma sociedade em crise que já não sabe mais quem é. Uma sociedade em crise que não sabe se é menino ou se é menina. Uma sociedade em crise que já não sabe mais o que é um casamento monogâmico. Uma sociedade em crise que perdeu os valores morais, espirituais e sociais. Só que eu vim te dizer essa noite, aqui dentro dessa casa tem um pai que não perde a identidade. Tem um Cristo que não perde a identidade. Você quer ver? Para quem está perdido, Ele diz: eu sou o caminho. Para quem não sabe em quem acreditar, Ele diz: eu sou a verdade. Para quem não tem esperança, Ele diz: eu sou a vida. Para quem está vivendo em trevas, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Para quem tem sede, Ele diz: eu sou a água que jorra e mata a sede do sedento. Para quem tem fome, Ele diz: eu sou o pão da vida. Para quem não sabe onde bater mais, Ele diz: eu sou a porta. Oh irmão, se eu fosse você, eu já estava abraçando esse Pai no mundo espiritual, porque nele não há crise de identidade. E eu vou profetizar, já que está filmando aqui, eu vou falar aqui. Cadê os jovens da Umadesp? Sustenta a mão para cima, porque eu vou declarar guerra a partir de hoje. Uma Umadesp não vai perder jovens para o carnaval, mas 2027 é o carnaval que vai perder jovens para a Umadesp. Ei, não é o inferno que avança, mas é a igreja que avança contra o inferno. Só quem está comigo, joga a mão para cima, declare guerra e grita: aqui não tem crise de identidade, nós somos filhos. Oh glória, oh glória. Eu preciso concluir, mas eu preciso dos espirituais comigo. Eu estou em guerra. Eu preciso orar. E eu quero o primeiro grupo aqui essa noite à frente. O primeiro grupo que o Pai está chamando é você que afastou, você que saiu, você que se iludiu com o encanto do mundo. Corre para o altar que o Pai está te esperando. Vem depressa, porque eu sei que você está aí. O Pai quer te abraçar. O Pai quer te dar vestes novas. O Pai quer colocar o anel no seu dedo. O primeiro grupo que eu ministro é o grupo que saiu. Mas você sabe o endereço. Isso. Pode vir, filha, que o Pai ama. A primeira alma está no altar. A segunda está vindo aqui também. Cadê a terceira? Cadê você? Vem. Vem, o Pai está te esperando. O escândalo da cruz foi por causa de você. Está vindo mais ali, ó. Vem. Está vindo a terceira. Está vindo a quarta ali. Está vindo a quinta aqui. Cadê os espirituais? Entra na guerra comigo. Levanta, lavasturi bilhanda, rácio, como a lavasturi bilicai. Cadê? Volta para o Pai. Corre. A porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta. Está vindo aqui. A cesta está aqui. Tem mais. Cadê você? O teu coração está queimando aí. Quem já viveu no Santo dos Santos em outro lugar não sabe mais viver. Isso. A sétima.
Cadê a oitava? Eu sei que tem mais. Corre. A tua alma é preciosa. Corre. Corre. Está vindo ali. Isso. A nona está vindo aqui. A 10ª está vindo aqui na minha direita. Cadê a 11ª? Está vindo lá a 11ª. Corre. Corre. Isso. Isso. Cadê a 12ª? Eu preciso orar. Eu preciso orar. Está ali. A 12ª. Se eu fosse uma 10ª, eu estava dando glória. E canta. A 13ª. Está ali a 13ª de joelho. Está chorando. Isso, minha filha. Isso aí é graça. É favor imerecido. Isso é o escândalo da cruz. Cadê a 14ª? Cadê a 14ª? Eu vou insistir aqui por mais 2 almas. O Espírito me impulsiona por mais 2 almas. 14ª e 15ª. Estou te esperando. Ou melhor, Jesus está te esperando. Corre. Corre. Pregador, eu quero aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? É entregar minha vida para Ele e deixar que Ele conduza. É abrir mão dos meus desejos para viver a vontade dEle. Eu quero aceitar Ele. Cadê você? Eu sei que tem. Cadê você? Eu te espero. Eu preciso orar porque o tempo foi. Agora eu quero orar para os jovens que querem ser cheios do Espírito de Deus e querem ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Corre. Por bondade, jovens da UMADESP, se puderem, venham para frente. Venham para frente. E nós vamos estar orando. Isso. Pode vir. Feche os seus olhos, igreja. Há uma glória de Deus aqui. Cadê os jovens que querem ser batizados no Espírito Santo? Rápido, eu preciso orar. Eu convido os jovens que ficaram aí no banco a vir interceder por esses que voltaram para Jesus aqui. Vem, porque eles fazem parte do corpo. Estenda suas mãos e vamos clamar ao Senhor. Os ministros de louvor, não sei quem é que vai louvar aí. Isso. Você pai, você mãe que não tem o seu filho aqui hoje no altar. Seu filho não está aqui, mas o próximo congresso ele pode estar aqui com a camiseta. É, pregador, ele pode? Pode. E depende do que? Eu te convido a você sair do banco e vir representar o teu filho aqui. Aonde ele estiver, Jesus vai salvar. Aonde ele estiver, Jesus liberta. Feche os seus olhos e nós clamamos. E depois eu devolvo o microfone ao pastor que estará orando por essas almas que estão voltando. Pai, em nome de Jesus, eu preguei o seu evangelho diante de temor e autoridade. Mas nesta noite eu clamo, Senhor. Eu clamo, Senhor, pelo um avivamento neste lugar. Que o Senhor, Pai, com bondade, nos surpreenda aqui nesses minutos ainda de culto. Ah, Senhor, quem sou eu para exigir alguma coisa? Mas se o Senhor tiver compaixão de nós, desce com fogo e glória. Começa a adentrar, Pai, por essa porta com brasas de fogo. Começa a visitar os 4 cantos desta igreja. Aonde houver um crente batizado no Espírito Santo,
Começa a renovar em línguas estranhas. Aonde tiver uma irmã do círculo de oração, cheia do Espírito, toma ela em profecia. Aonde tiver um jovem que quer receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, derrama, Pai. Derrama, Pai. Derrama, Pai. Derrama, Pai. Labaredas de fogo. Agora, oh Pai, começa a batizar, começa a renovar, começa a encher. Levante a tua mão para cima, porque dentro de alguns segundos o Senhor vai começar a tomar essa casa. Dentro de alguns segundos o Senhor enche o ambiente. Alamanda, lavastura e miranda raça. Começa a receber aí agora. Agora. Isso. Eu mergulho em ti. Olha aí, tá sendo cheio. Olha aí, tá sendo cheio. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, a glória de Deus. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu estou ouvindo barulho de adoração. Eu estou ouvindo barulho de adoração. A banda segura só um pouquinho. A banda segura só um pouquinho. Porque o que está acontecendo aqui agora é um recado para o mundo espiritual. Porque lá, fora do bloco de carnaval, tem jovem pulando, tem jovem gritando, tem jovem sentindo a metamorfose que o mundo oferece pela cocaína, pelo alcoolismo. Mas e na Umadesp, olha aí, olha o barulho de adoração. Sobe o nível da adoração. Sobe o nível da adoração. Isso. Quem disse que a Umadesp estava morta? Quem disse que os jovens não adoravam? Quem disse que não tinha mais língua estranha? Quem que falou que o fogo tinha acabado? Olha aí, meu Deus. Meu Deus. Seja cheio. Santo, santo, santo,